Ao vivo, já estamos pelo Diário de Pernambuco TV, no YouTube, no Facebook, na Rádio Clube AM, o som da pioneira, os 720 da nossa Rádio Clube. Agradeço a Débora Dantas, a Débora Eloy, que estão conosco nesta transmissão, e meu colega Gabriel Trigueiro, que entra já pelo link aqui também para esta sala de bate-papo, de entrevista do DP. Bem-vindo, Gabriel. Bom dia, Raul, bom dia, amigos da Clube e do YouTube. Gostou do YouTube? Gabriel Trigueiro, nosso editor de vida urbana do Diário de Pernambuco. Eita, sabe das coisas. Tá cheio de matéria bacana hoje aí pra gente no nosso DP, hein? É verdade, né? Então, TJ, Tribunal de Justiça de Pernambuco, né? Baixou uma regra aí sobre a vacinação dos servidores, né? Também, é. Os negacionistas não gostam muito, mas é necessário, né? Esse negócio. Olha, vamos trazer a médica também para conversar com a gente agora? Exato. A doutora Cláudia Albuquerque, e a gente vai até falar desse negócio de vacina, porque a moça é da área de saúde, a doutora vai conversar com a gente, né? Doutora Cláudia Albuquerque, seja bem-vinda. Tudo bem? Bom dia, Raul. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui com você, falando de temas tão importantes. Obrigado. A doutora é odontologista da Max Dente. E, doutora, a gente estava conversando aqui com o Gabriel, há pouco antes da gente entrar na entrevista, e falando da importância da gente ter, como prevenção também, a visita ao dentista, aos colegas da sua área, porque o câncer bucal, o câncer que atinge a área cabeça e pescoço, se identificado com antecedência, ou melhor, logo que aconteça algo que possa trazer uma identificação, a suspeita, ele for tratado no início, o resultado é sempre muito melhor, né? E aos dentistas cabe sempre algo além do que a gente imagina, que é só chegar lá e cuidar do dentinho, né? O que vocês visualizam e podem nos fazer prevenir e vai além do que só cuidar dos dentes, doutora. Isso mesmo, Raul. A gente tem a obrigação de fazer uma prevenção de demais doenças sistêmicas, né? Que não só na cavidade oral, mas sim em todo o corpo. Então, a visita ao dentista, ela é muito mais do que simplesmente ver um dente que pode apresentar alguns sintomas. O cirurgião dentista, ele vai ter a obrigação de avaliar o paciente como um todo. Inicialmente fazia um exame geral do paciente, fazer uma anamnese completa. O que seria uma anamnese? Perguntas sobre o estado de saúde geral do paciente. Se o paciente tem alergias, se ele tem algum comprometimento de alguma função sistêmica, se tem diabetes, certo? E também essas doenças, elas têm uma repercussão no tratamento odontológico. E o câncer de boca, ele é uma das principais razões que podem ser identificadas precocemente no dentista. E o dentista vai fazer inicialmente um exame clínico, vai fazer uma palpação, explorar toda essa região. E se verificar alguma lesão suspeita, vai pedir exames complementares, e esses exames complementares serão lidos, interpretados, e se necessário um tratamento a mais, ele vai ser indicado para o especialista. Bom dia, doutora Cláudia. Gabriel Trigueiro aqui. Queria começar pedindo para a senhora fazer um alerta. Queria começar pedindo para a senhora fazer um alerta, porque eu, por exemplo, tenho amigos escolarizados, pós-graduados até, que pararam completamente de ir ao dentista por causa da pandemia e não pretendem ir enquanto ainda houver um único caso de coronavírus em todo o mundo, né? Essa postura está um pouquinho equivocada, não, doutora? Ótima pergunta, ótima colocação, Gabriel. Isso é muito importante, a gente passar essa informação, que mesmo a gente estando no estado de pandemia, você não pode deixar de ir ao dentista, fazer a visita de prevenção, e mesmo de emergência, e mesmo de tratamento, quando quando você sentir algum sintoma. E a prevenção, pelo menos, semestral. Então, 2 vezes ao ano você tem que fazer mesmo no estado de pandemia. Todas as clínicas odontológicas, consultórios, eles têm um protocolo rigoroso a seguir. E esse protocolo, ele é atualizado com os agentes da Vigilância Sanitária, Anvisa, e seguem todo um passo a passo de prevenção, de cuidados, tanto do profissional para a equipe e para o paciente. Então, você vai chegar lá, vai ter toda uma estrutura de higienização das mãos, de higienização antes do tratamento, pós o tratamento, vão ter desinfecções e esterilizações com materiais específicos para essa prevenção. Até porque, se você deixar de fazer essa consulta, você pode estar piorando um problema.
Eu tive casos e casos, assim, no consultório, pacientes que estavam com a cárie inicial, uma cárie bem pequenininha, e quando vieram, tiveram até perda de dente, tiveram que fazer implantes. Então, isso é um agravo muito sério do problema de saúde e que também traz repercussões econômicas, porque o tratamento agora vai ser bem mais caro, bem mais demorado, né, e bem mais invasivo. E com relação ao câncer de boca, mais importante ainda, né? Porque se você já tinha um estado inicial dessa lesão cancerizável, porque a lesão na boca, muitas vezes, ela não é um câncer inicial, ela é uma lesão cancerizável, é um pré-câncer. Então, se ela é identificado nesse momento, você tem 100% de cura com sequela zero. E aí, se esse problema aumenta, junto com o fator ansiedade, com o fator nutrição deficiente, isso vai se agravar. E esse agravo vai trazer, pode até trazer uma cura, mas pode trazer mutilações para o paciente. Perdas faciais de algumas estruturas, de língua, de bochecha, de estrutura óssea, de glândulas salivares, dependendo de onde for a lesão. Ô, doutora Cláudia, a pergunta que chega aqui, a pessoa diz que tem, sempre que vai ao dentista, faz uma limpeza de tártaro, mas e segue as orientações, que seria o uso do fio dental, uma escovação regular 3 vezes ao dia, pelo menos. E por que junta tanto tártaro ainda assim, mesmo seguindo essas orientações? Excelente pergunta. Isso é um caso rotineiro, né? Uma queixa rotineira. Primeiro passo é a gente avaliar como está sendo feita essa escovação. Muitas vezes o paciente diz que escova 3, 4, 5 vezes ao dia. Porém, como está sendo feita essa escovação? É interessante que faça uma visita ao dentista especificamente para uma consulta de prevenção, de orientação de cuidados com saúde bucal. Então, o profissional vai te orientar a forma correta de escovar os dentes, a forma correta de utilizar o fio dental. E outra, existe uma grande variedade de formas e estrutura de escova, estrutura de cerdas, composições de cerdas. Então, ele vai te indicar qual a melhor escova, qual o melhor tipo de escova para que você utilize, o tamanho da escova. Da mesma forma, o fio dental. Existe uma grande variedade de forma, espessura, tipo, qualidade do fio dental. E isso vai repercutir na qualidade da higiene bucal efetuada. Então, se você tem dúvidas quanto a isso, deve sim marcar uma consulta específica de prevenção com o seu dentista, para que ele te dê essas informações. Isso é básico. 90% dos tártaros são resolvidos dessa forma, né? Outras questões podem estar associadas, como alguns problemas sistêmicos, a falta de saliva. A xerostomia é um caso que é muito comum. E aí, essa falta de saliva, falta de lubrificação do seu dente. E isso acumula o maior número de tártaro. E dessa forma, não adianta, você realmente vai escovar o dia todo e vai ter o acúmulo de tártaro. Então, é recomendado também fazer uma investigação com o dentista. E, se for necessário, existe saliva artificial, que vai te ajudar. Muitas vezes já é uma condição sistêmica, o paciente está no quadro de desidratação e nem sabe. Então, ele precisa fazer maior hidratação, ele precisa beber mais líquidos, e às vezes fazer até uma consulta médica para avaliar a sua saúde geral. Então, e ainda outros problemas também, às vezes neurológicos, podem comprometer essa produção de saliva. E alguns medicamentos também interferem nessa secreção de saliva. Então, existem muitos fatores associados que o dentista é o profissional especializado para identificar qual é essa causa. Basicamente, esses são os fatores que interferem diretamente na formação do tártaro. Existem outros problemas também, como periodontite, que é causada por algumas bactérias. E essas bactérias, elas também podem causar problema de coloração. Então, tem pacientes que têm uma flora bacteriana oral que não está estabilizada. E aí, essas bactérias proliferam, geram cáries, gengivites, facilitam a formação de tártaro e podem atingir o coração, trazendo endocardite bacteriana, que já é uma complicação do tártaro em excesso. Então, tudo isso é muito importante e identificado nas consultas de prevenção, nas consultas semestrais. Por isso, mesmo na condição de pandemia, a gente não deve deixar de ir. Deve, sim, manter os cuidados preventivos, obedecer todo o protocolo, mas, sim, deve ir para essas consultas, sim.
Doutora, o câncer de boca é um dos 10 tipos de câncer mais comuns, né? E no Brasil, só em 2019 foram 6 mil, aliás, no mundo, né? Em 2019 foram 6.600 óbitos, né? Segundo informações que eu recebo aqui. Pois é. Quais seriam os sinais de alerta que a gente pode notar em casa mesmo, até mesmo antes de ir para o dentista? E deixa eu te falar uma previsão para esse triênio, né, até 2023, segundo a OMS, é que aconteçam mais 5.468 casos, 5.468 casos a nível mundial também. Corrigindo, doutora, são 6.600 óbitos, 6.600 óbitos isso. No Brasil apenas, não no mundo, no Brasil. Isso. Em 2019. Isso. E essa previsão, ela tende a se manter praticamente estável. Isso era a previsão antes da pandemia, tá? Então, pós-pandemia, não existe ainda estudos conclusivos, mas que falam que esse número, a nível de mundo, a nível mundial, ele vai aumentar bastante. Exatamente, um dos principais fatores desse aumento é a falta de ir ao dentista, né? Alguns pacientes ficaram com medo de ir ao profissional, médico, não só a nível de dentista, mas médico também, no geral, e esses quadros tiveram agravo, tiveram um número de mortalidade bem aumentado também. Agora, desculpa, Gabriel, repete tua pergunta, eu te interrompi para fazer esse parêntese, pode repetir. Os sinais em casa que a pessoa pode, os sinais de alerta que a pessoa pode notar em casa, na boca, mesmo antes de ir ao dentista, né? Ótimo, eu até anotei aqui uma fila, uma observação, que a gente tem que ter isso anotado em casa, né? Na geladeira, no espelho, para que sempre que a gente for escovar os dentes, a gente sempre for fazer alguma atividade rotineira, a gente lembre, esteja contato com esse lembrete. Então, isso é sempre. Eu sempre recomendo meus pacientes que quando for escovar os dentes, eles façam um autoexame, né? Façam um autoexame, eles vão lá, sempre escovar os dentes na frente do espelho, e ele, antes de escovar, ele verifica toda a estrutura da boca. Céu da boca, bochecha, embaixo da língua, põe a língua para cima, põe a língua para um lado, para o outro, abre bem a boca, coloca a lanterna do celular, verifica lá dentro na garganta, e a gente vai verificar se tem alguma alteração. Quais seriam as alterações mais preocupantes? Manchas, tá? Tanto manchas brancas, as leucoplasias, como manchas vermelhas. Então, você tem alguma mancha no céu da boca, na gengiva, na bochecha, na língua, na garganta, dentro da área que você consegue visualizar. Lábio, também é importante falar sobre lábio, a região externa, lábio na região interna. Então, alguma mancha. Pronto, aí começa a examinar, toca, vê se tem sensibilidade, se tem sangramento. Independente de ter dor, sensibilidade ou sangramento, procura o profissional. A presença exagerada de cândida, candidíase, é um fungo que acontece quando a gente tem uma imunodepressão, imunossupressão, ou seja, a gente tem uma queda da imunidade, é muito comum ter cândida. Então, o que é cândida? É um fungo que apresenta-se como se fosse uma estrutura branca, só que essa estrutura branca, quando a gente raspa com um instrumental, ela sai, ela é removível. Então, se você verificou essas colônias de cândida, vai para o dentista. Até porque candidíase pode ser indicativo de outros cânceres também, não só de câncer bucal. Úlceras, aftas que não cicatrizam depois de 15 dias. Você tem muitas aftas e tem aquela afta que passou mais de 15 dias e não cicatrizou. É uma afta recidivante, ou seja, ela volta sempre. Você tratou e ela volta, tratou, ela volta. Isso também é preocupante, merece ser biopsiada. Outro fator que aqui, principalmente no Nordeste, é muito comum, é um hábito assim, cultural que não é saudável, fazer prótese em qualquer local. Prótese é para fazer no dentista. Prótese removível deve ser feita no dentista. Só quem põe a mão na boca do paciente é o dentista. E aqui no Nordeste, a gente, infelizmente, tem uma prática comum de que várias pessoas, várias outras especialidades fazem prótese. Né? Então, eles nem são dentistas, são técnicos, mas fazem prótese. Então, é interessante a gente reforçar. Dentista, prótese no dentista. Então, o que acontece muitas vezes são próteses mal adaptadas, próteses removíveis mal adaptadas. E elas provocam machucado na bochecha, machucado na língua. E são lesões
recorrentes. Você usou a prótese, está machucando, e vai chegar um ponto, quer dizer, pode chegar um ponto dessas lesões de próteses mal adaptadas também serem cancerizáveis, também se tornar câncer de boca. Outra coisa também bastante comum, fumo, cigarro, o hábito do cigarro, o aquecimento do tecido intraoral, das mucosas, do lábio. Então, o hábito do cigarro também deve ser controlado. Então, quem fuma tem que observar se está formando uma queratose, uma casca na região dos lábios, na região interna e externa dos lábios, mas também de garganta, também de toda a cavidade oral. Caroços, né? Presente de caroço, você vai passar a língua com a mão mesmo, higieniza a mão e palpa lá se a região da bochecha, da língua vai palpando. Se você percebe que tem algum caroço, às vezes, quando o paciente percebe, eu já tive casos aqui, o paciente vai para fazer uma limpeza de tártaro, e ele estava com um caroço imenso no céu da boca, e ele nunca tinha visto, ele achava que era normal ter aquela estrutura, e realmente ele teve que ir para o bloco cirúrgico, ele perdeu muito osso, né? Quer dizer, ele ficou parcialmente mutilado porque ele nunca fez um hábito tão simples que era de verificar, de palpar, de acompanhar, de autoconhecimento e de autoexame diário, né? E o sol, a exposição constante ao sol, muita exposição, principalmente nos horários onde essa exposição não é indicada, né, onde o sol, a intensidade está maior. Então, o sol ele também pode estimular alguns tipos de cânceres também, na região de lábio, na região peribucal, em toda a face. Mas como a gente está falando especificamente câncer bucal, também pode acontecer a nível de a região interna do lábio. E esses são os principais sintomas, né? As principais marcas que a gente pode perceber dentro da boca e já começar a se preocupar. Não se preocupar se achar que já está com câncer e não vai ter cura, não, mas de procurar um profissional. Doutora Cláudia Albuquerque, a senhora falou de escovação e chegou uma pergunta aqui: como escolher a escova correta, já que são tantas opções no mercado? Perfeito. A escovação é interessante que essa orientação ela seja dada pelo seu dentista. Por quê? Porque ela vai analisar as suas necessidades. Por exemplo, um paciente que tem sangramento bucal gengival constante, então deve usar um tipo de escova que tenha cerdas bem finas, ultra macias, e existem escovas específicas para esse caso. Tem pacientes que usam aparelhos ortodônticos fixos, então existem escovas específicas para quem usa aparelho ortodôntico fixo. Pacientes que têm implantes, pacientes que têm coroas, pontes fixas, então existem escovas específicas para esse caso, assim como fio dental específico para esses casos. Mas, em regra, se você não tem aparelho, você não tem prótese fixa, você pode procurar sempre uma escova de cerdas macia e de cabeça pequena. Sempre a cabeça pequena. A cabeça é aquela parte ativa onde estão as cerdas. Então, sempre comprar a cabeça pequena e cerdas macia. Essa é uma regra que serve para todos os casos. Tá vendo aí, Gabriel? Eu achando que devia pegar sempre com a cabeça maiorzona e a cerda mais dura, que a maciazinha a gente dá a impressão de que ela não tá limpando nada, a mais dura que vai fazer mais efeito, tá vendo aí? Olha só! Doutora. É porque o que acontece com a escova, a cabeça grande, é que ela não consegue atingir os últimos dentes, a região posterior dos últimos dentes. Ela trava na sua bochecha e aí ela não consegue atingir todas as faces dos últimos dentes. E a cerda dura, ela remove esmalte. Ela pode provocar algumas abrasões no teu dente, porque você escova com uma certa força e que é exacerbada com a cerda dura. E isso pode desgastar esmalte. E isso vai trazer outro problema para você de sensibilidade. Então, na medida que você perde esmalte, você está expondo a dentina e essa região ela é sensível. Então, você deve proteger ao máximo a tua dentina e desgastar menos o teu esmalte. Por isso, a indicação das cerdas macias. Ficar sem áudio, Gabriel. Não estou te ouvindo. Deixa eu voltar aí. Ele vai voltar ali. Voltou? Voltou. Não voltou. Ainda.
internet. Voltou agora. Fala, Gabriel. Agora voltou, me ouve? Certo, eu ia perguntar para a doutora sobre um hábito bem brasileiro, que é usar o palito de dente, né? Que também não é muito recomendável, né? Pois é. O palito de dente, ele segue mais ou menos a linha de raciocínio das cerdas duras, né? Então, ainda tem um agravante que machuca a gengiva também. Eu sempre recomendo assim para o paciente, se você não tem fio dental, realmente não tem como, use o palito sim. Mas não diz que eu te falei para usar. Então, porque entre não usar nada e usar o palito, ainda é melhor o palito. Porém, ele não é indicado, porque na hora que você vai colocar entre as ameias, entre os dentes, você machuca a gengiva. E machucar a gengiva também é outro problema que a gente não quer. A gengiva é para proteção, não para estar machucado, né? Cada vez que ela não cumpre essa função de proteção, teu dente está exposto a agressões bacterianas e aí a gente pode ter complicações maiores. E também, como é duro o palito, ele também pode desgastar esmalte. E o pior, ele não consegue remover totalmente o alimento que ficou lá. Então, ele não tem uma função, né, bem adequada para isso. O fio dental, que tem várias espessuras, você pode usar o extra fino, o floss, a porção esponjosa. Então, existem várias formas de fio dental que facilitam sem agredir ao teu esmalte, sem agredir a tua gengiva. Doutora Cláudia, e outra opção que também é diversa, são muitas, e a gente tem aí dificuldade de identificar qual seria melhor. A dos cremes dentais, que tem aí parece que tem hoje para igual shampoo. Você chega assim para escolher creme dental, você faz, e agora? O que é que eu levo? Um promete isso, outro promete aquilo, outro promete aquilo outro. Qual é o que, basicamente, todos devemos observar que deve ter? Pois é. Sempre vai depender da indicação. Pacientes que estão em tratamento de clareamento dental. É um quadro bem específico. Então, você tem nas opções, grandes opções que prometem clareamento. Esses cremes dentais, eles não vão clarear teu dente, mas eles vão ter uma função acessória no clareamento dental. Eles vão diminuir a pigmentação, aderir esse pigmento ao dente. Outros, eles vão remover placa de forma mais eficaz. E outros, eles são extremamente abrasivos. Então, quando você estiver num tratamento de clareamento, é interessante também pedir essa orientação ao profissional, que é o mais indicado para te dizer qual o melhor para o seu caso. Mas, em geral, pronto, para periodontite, a gente tem cremes dentais específicos para gengivite, para gengiva que sangra, que também deve ser indicado somente quando você tem esse quadro mesmo. Então, o dentista vai te prescrever só quando você tiver esse quadro. Se você tem uma gengiva sadia e você quer o creme dental apenas para uma higienização, a maioria dos cremes dentais no mercado, eles são satisfatórios. Então, que tenham o flúor, a gente sempre indica que tenha flúor por conta de uma prevenção, tá? Então, eles devem conter, apesar que flúor hoje também é bem polêmico, existe uma outra escola que contraindica o flúor por outras questões sistêmicas, aí não vamos entrar nesse tema, que é muito polêmico, mas a maioria recomenda que utilize com flúor. E para higienização diária, os básicos que estão no mercado. Sempre apenas os que são para higienização diária. Esses que vão te prometer branqueamento, tratamento de gengiva, só se você tiver realmente esse problema, tá? A gente tem outros com ozônio, a gente tem uma linhagem nova de cremes dentais com ozônio, que também são muito bons, podem ser usados, sim. Fala de carvão agora, com carvão e tal, o que é isso? Você está me trazendo para os temas mais polêmicos. O carvão ativado nos cremes dentais é uma discussão, né, hoje, no meio, porque existe uma escola que mostra estudos científicos dizendo que tem muitos resultados, né, bastante resultados, e outra escola é totalmente oposta, diz que não usa, não deve utilizar, que é o método empírico. Então, assim, para a gente não entrar nessa briga, vamos dizer o seguinte, vamos evitar o uso, né? Só se realmente você conversou com o seu dentista, viu que você tem condições de utilizá-lo, ele garantiu que você é um usuário que pode utilizar, né, em condições seguras, ok, usa. Se ele não fez essa indicação para você, aí você evita, respeita a orientação, a visão do teu dentista.
Mas existe sim a mesma coisa do ozônio e a mesma coisa do flúor. São 3 vertentes hoje bem polêmicas no meio. Pois é, Raul, né? Antigamente a gente chegava no supermercado, era Colinos e mais uma marca e pronto, né? Hoje tá igual shampoo. Gabriel, escolher shampoo é a maior dificuldade. Você separa, é igual filme da Netflix. Você fica assim, meu Deus, o que é que eu escolho para assistir? O que é que eu faço com shampoo? O que é que eu faço com creme dental hoje que tem tanta opção? Mas, doutor, eu ia lhe perguntar sobre outra polêmica aí, que é do enxaguante bucal, né? Tem gente que usa todo dia, tem gente que enfim, tem profissionais que não recomendam, né? Que se use só com uma frequência. Tem com álcool, sem álcool. Como deve se usar ou não, afinal? Esse é mais simples de responder, tá? Existem enxaguantes bucais que você deve usar apenas por 15 dias, tá? E é verdade. Os que têm nos seus componentes clorexidina, só 15 dias. Obedeça seu dentista, obedeça essa regra. Porque se você usar por mais tempo, você corre o risco de ficar com seu dente amarelo. Amarelo mesmo, muitas vezes, nem o clareamento químico consegue resolver. Né? Eu já tive casos aqui, paciente chegar, de fato, com paciente com dente castanho mesmo, e a gente nem conseguir reverter 100% do caso. Mas ele leu nas instruções, ele foi orientado pelo dentista dele na época que só podia usar por 15 dias. Ele usou por 3 meses. Então, ele só parou porque desconfiou que era o enxaguante bucal que estava causando essa alteração de cor, e foi quando ele veio para mim. Então, obedeça as orientações do fabricante e a prescrição do seu dentista. Então, todo que contém clorexidina deve ser usado com muito cuidado. Se passar de 15 dias, só sob prescrição do seu profissional, tá? Então, assim, é um creme dental, é um enxaguante bucal excelente, perfeito, mas ele tem a indicação dele, que são casos de gengivite ou pós-operatório. Então, por isso tem um uso controlado. Os demais enxaguantes bucais, eles dividem os que têm álcool e os que não têm álcool. Os que têm álcool, eles têm uma particularidade a médio prazo, que é fazer uma inversão das papilas gustativas, então, da língua. Então, o que são essas estruturas? São as estruturas presentes na língua e que fazem com que você capte o gosto, né? Sinta gosto de amar, doce. E o que acontece com o uso prolongado? Ele inverte essa posição e você perde essa sensação, perde esse paladar. E isso é a médio prazo, não é nem a tão longo prazo assim. Então, o que acontece? Então, se você vai usar o enxaguante com álcool, que seja por pouquíssimo tempo, tá? O ideal é que você substitua sem álcool. Os sem álcool, eles, tirando de clorexidina, eles podem ter o uso diário, sim. Você pode usar uma vez ao dia, 2 vezes. Também vai depender da orientação do seu profissional. Então, eu não posso dizer assim, você pode usar todo dia, você pode usar 3 vezes ao dia. Vai depender do seu caso. Mas sempre um enxaguante, ele é complementar, sim, ele é um complemento à sua higiene bucal. Então, ele deve ser utilizado, mas ele deve ser escolhido sempre pelo seu profissional. A gente não gosta muito de generalizar. Cada caso é um caso. Então, sempre, o ideal é que você tenha uma boa relação com o seu dentista e que você tenha esse tempo, essa qualidade de consulta, né? Às vezes é muito paciente, às vezes tem uma demanda grande, mas o ideal é que você tenha um horário suficiente na sua consulta, que você possa tirar suas dúvidas, que você já vá com essas dúvidas anotadas, para que o teu dentista, o teu especialista possa responder, né? E que ele tenha essa consulta de orientação, de prevenção. Ele é a melhor pessoa para dizer qual o enxaguante. Mas, a grosso modo, a gente pode dizer que os enxaguantes sem álcool, sem clorexidina, eles podem ser de uso diário. Doutora Cláudia Albuquerque, muito obrigado pela sua participação com a gente aqui no Manhã na Clube hoje. Muito esclarecedor. Obrigado, Cláudia. Eu que agradeço. Um abraço para todos. Ok. Obrigado, doutora Cláudia. Tá vendo aí, Gabriel, que tem coisa que a gente fica achando que eu achava que a escova tinha que ter a cabeça grande, se ela for pequenininha, chega mais lá no fundo. Tem que ouvir o especialista, né, amigo? Amigo, tem que ouvir de quem sabe, né? Porque às vezes a gente está com um hábito diário, achando que está super correto, e na verdade não está ajudando muito a nossa própria saúde, né? É verdade. Gabriel Trigueiro, meu editor de Vida Urbana do Diário de Pernambuco. Obrigado, amigo, mais uma vez. Obrigado, Raul, né? Obrigado, amigos. Até amanhã.
Até amanhã. A gente encerra aqui essa transmissão do nosso Diário de Pernambuco TV, pelo YouTube, pelo Facebook. A gente segue na programação da Rádio Clube. Continuamos no Ao Vivo na Rádio, nos 720, e pela fanpage Raudney Santos no Face. Quem tem clube, tem tudo.